Fala galera, sejam muito bem-vindos a Downloading Brasil. Quem fala aqui é o Batalha. Vocês estão com o Tatu aqui do lado. Fala Faça suas galera, apresentações. eu sou o Tatu. A gente tá vindo aí pra tá falando de um assunto muito sério. Fala aí, Batalha, mais um pouquinho sobre qual assunto a gente vai estar falando. Então galera, aproveitando essa pegada aí do último trabalho, um dos últimos trabalhos que a gente trouxe pro canal, sobre adultização, Tatu e eu ficamos pensando no que a gente podia trazer para o canal, sair um pouco desse foco de games e trazer mais um bate-papo com vocês, expor o que a gente pensa. Particularmente, né, Tatu? A gente adorou fazer o trabalho da adultização. Foi muito bom, cara. É um trabalho que conscientiza, é um trabalho que leva uma mensagem positiva, né, também, porque não foi só expor o que é de ruim, mas também a gente falou boas palavras, né, para que não seja feito isso, um despertar de mente. E a gente decidiu fazer isso novamente, né? Trazendo mais um tema que do dia a dia aí é corriqueiro. Sim. É uma coisa que fica até difícil da gente falar que hoje em dia alguém não tem, porque 99,9% da população tem, entendeu? Pode ser devido a um trabalho, a uma frustração, a algo que viveu na infância, a um trauma. Enfim, sem mais delongas, hoje a gente vai tratar do assunto ansiedade e depressão. Aproveitando o mês de setembro, né, setembro amarelo aí, a gente vem gravar esse conteúdo para vocês sobre depressão, ansiedade e a prevenção. Que é você se prevenir contra isso. Gente, o vídeo trata de depressão, ansiedade e até suicídio. Tá? Exato. Então, se você está em crise, se você está assistindo o nosso conteúdo, se você está em crise agora, se você já passou por algum momento que você se viu sozinho, procure uma ajuda, entendeu? Não se isole, procure uma ajuda imediata. Isso é fundamental. Você expor o que você está sentindo, você trocar uma ideia com alguém. Deixando bem claro aqui que eu e Tatu não somos médicos, nós não somos formados em psicologia nem nada. Nós somos pessoas que desejam bem das outras. Exatamente. E o canal é um portal pra gente trocar esse bate-papo, trocar uma ideia, entendeu? A gente vive um dia a dia difícil, cada vez mais a vida tá difícil. Sim. Então a gente trouxe justamente o tema pra poder trocar uma ideia com vocês. Fala aí, Tatu. E como o Batalha falou, né, galera, o tema é um tema que pode gerar gatilho, então fiquem alerta também. Se você estiver sentindo algo, se você tiver com alguns desses, podemos chamar sintomas, digamos assim, não somos médicos, mas isso desperta sentimentos, desejos ruins. Então, se você estiver sentindo algo do gênero, fale com alguém, converse com alguém, sempre alguém de sabedoria também, porque a gente tem que conversar com alguém que seja sábio, digamos assim, porque não adianta conversar com uma pessoa que não vai ajudar. Então veja isso, não deixe se levar por pensamentos ruins, pela ansiedade, pela depressão, e comunique-se, que isso é importantíssimo. E Tatu, aproveitando a deixa do que você tá falando aí, pra galera procurar uma ajuda. Tatu, Batalha, mas como eu posso procurar uma ajuda? No momento aqui eu não tenho ninguém próximo a mim. Gente, hoje em dia no Brasil, vocês podem ligar totalmente gratuito para CVV. O número é 188, atendimento 24 horas. Informações de contato a gente vai deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Sim. Então, repetindo, 188, atendimento 24 horas. Vai ter um especialista que vai trocar uma ideia, vai te ouvir, vai ouvir o seu problema. O importante é você procurar uma ajuda. O mês de setembro em especial está tendo essa campanha do Setembro Amarelo, que é dedicado à prevenção do suicídio, tá? Muita gente leva isso como uma bobeira, e não é.
eu parei para refletir sobre isso. Realmente não é uma bobeira essa questão dos meses, porque realmente você pode estar por perto de uma pessoa e muitas vezes a pessoa que está sentindo isso, ela você nem vai saber que ela está passando por isso. Então é uma forma de nos trazer também o conscientemente disso que ocorre, para que a gente também possa estar em si melhorando, para que a gente possa estar ajudando o outro. Então não leve como uma bobeira essa questão dos meses, né, que a gente tem, como o setembro, o setembro amarelo, o outubro rosa. E sempre deixando claro, tá, galera, que eu e Tatu, a gente vem aqui através do nosso canal bater esse papo com vocês, e apesar do tema ser difícil de lidar, de falar, tem que ser exposto, assim como diversos outros, a adultização, como a gente falou ainda agora, e a gente vai falar sobre esse tema hoje com muito respeito, tá, galera? A cada ano, centenas de milhares de pessoas morrem por suicídio. E uma das principais causas das mortes entre os jovens é justamente essa questão, porque a pessoa não procura uma ajuda, não procura uma orientação. E galera, eu vou deixar aqui algumas informações, alguns dados, para que eu sei que a maioria das pessoas tem noção disso, mas quem está aqui nos acompanhando e está chegando, de repente está vindo de outras plataformas, alguns dados justamente sobre o que vem ocorrendo, esse tema que a gente está abordando hoje, né? Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano globalmente, e a maioria desses óbitos ocorre em países de renda baixa e média. No caso do Brasil, estudos recentes mostram que o número absoluto de mortes por suicídio é alto e que houve aumento nas notificações de automutilação. Eu vou completar o raciocínio aqui, mas depois eu vou voltar, Tatu, e falar um pouco sobre esse lance de automutilação. Sim. As notificações de automutilação e suicídio ao longo da última década, indicando uma tendência que preocupa pesquisadores e serviços de saúde. A gente vai deixar os links na descrição do vídeo. Galera, automutilação. A gente já acompanhou diversas reportagens de jovens, crianças se automutilando. A gente não sabe o que se passa dentro do ser humano, da cabeça dele, o que ele vive no dia a dia. Às vezes o responsável pode estar presente 24 horas ao lado do filho, do sobrinho. Então assim, galera, procure ajuda, principalmente se você é jovem, se você é criança. De repente, a gente pode entrar em diversos assuntos aqui. Se você está sofrendo bullying no colégio, entendeu? Se tem colegas que ficam ali no momento do intervalo do seu recreio, do seu lanche, te perturbando. Se você se sente culpado, né? Porque na maioria das vezes você acaba se sentindo culpado. Por que eu passo por isso? Por que os meus colegas de trabalho escolheram a mim? Por que os meus colegas de classe escolheram a mim para fazer bullying, para tirar sarro de mim, fazer chacota? E você está tendo um pensamento muito errado, porque você não tem que se julgar. Entendeu? O outro fez isso por único e exclusivo prazer, entendeu? Tem pessoas que têm prazer em fazer mal ao outro. Felizmente, né, então, Batalha? Cara, é uma coisa muito sórdida, cara. É uma coisa muito sórdida. Felizmente. O que ocorre é que em qualquer lugar que a gente for passar, muitas vezes a gente encontra pessoas ruins e a gente não tem culpa disso, mas infelizmente elas vão passar pelo nosso caminho e vai deixar algo maléfico na nossa vida. E quanto mais ruim for a pessoa, parece que mais ela tem o dom de escolher aquela pessoa que é tranquila, é uma pessoa que vive o dela, não incomoda ninguém, vai tirar sarro por você ter alguma aparência física diferente, ou qualquer coisa do tipo. Tu também é assim, né? A gente é bem tranquilo. Nós somos pessoas bem tranquilas. E a gente percebe que muito se atrai pessoas complicadas, digamos assim. São situações, problemas que às vezes a gente não gerou, mas acaba envolvendo a gente. Acaba que parece
problema que vem atrás da gente. E A partir do momento que a gente topa se expor aqui na rede social, na internet, a gente já tá vulnerável sim, a críticas, a ataques, a ofensas, a qualquer tipo de humilhação, de baixaria. E galera, tamo aí pra isso, entendeu? Que nada nos incomoda, entendeu? O que incomoda a mim e ao Tatu é ficar parado sem trazer uma novidade, um conteúdo pra vocês. sim. Sem a gente estar aqui presente, trocando uma ideia, entendeu? A gente só quer o bem, só quer fazer o bem. Tu tocou num ponto interessante, Batalha, que tanto você quanto eu, a gente tava numa rotina, digamos assim, de trabalho, aquela rotina da vida, né? Seguindo, deixa meio que a vida me levar. Só que chegou um ponto que a gente falou, a gente tem que fazer algo diferente. Daí que começou a surgir também a ideia do canal. Por que eu digo isso? Porque às vezes esse sentimento de deixa a vida me levar, vamos ver o que vai acontecer, também são coisas que podem atrair esse sentimento de depressão, né? Porque você já meio que já tô cansado, vamos ver o que ocorre, e tu liga o automático. E a partir do momento que você começa a gerar algo diferente na sua vida, no nosso, por exemplo, foi o canal. A gente tem se motivado muito pro canal, com ideias, com coisas que a gente nunca fez na vida, mas que a gente tá metendo as caras e descobrindo. E isso é um ponto que, como que eu vou falar, tira o sentimento da tristeza, da continuidade, daquele vamos ver o que vai acontecer, porque você começa a ter algo que é muito importante, esperança, sonho, tudo isso novamente. E aproveitando o gancho da sua frase aí, tudo na vida é a forma com que você vê e com que você lida com o que você viu. Sim. De novo, eu e Tatu, nós estamos totalmente expostos aqui na internet, vulneráveis a qualquer tipo de ataque, a qualquer tipo de coisa. Se alguém vem e nos ataca, nos ofende ou nos critica, a gente pode tomar isso para nós como uma tristeza, como uma angústia. Poxa, caramba, a gente veio aqui na maior boa intenção, trazer um conteúdo legal, a gente faz isso com carinho, faz isso com amor, entendeu? É todo um trabalho por trás disso, som, edição de vídeo, enfim, diversas coisas. E alguém não gostou. Alguém, ao invés de fazer um elogio, de ter agradado esse alguém não gostou e nos trouxe uma crítica. E a gente pode tomar isso pra nós e, o que a gente tá fazendo não tá agradando, vamos parar. E a intenção é justamente como você vê as coisas que a vida te dá de retorno. Se alguém nos critica, se alguém nos faz uma crítica, a gente toma isso pra nós como uma força, justamente para que a gente se fortaleça e cada vez traga algo melhor do que a gente já trouxe. Então, se hoje em dia alguém vem do nosso canal e faz algum comentário nos criticando, a gente agradece com muito carinho, com muito respeito. Obrigado por você estar presente aqui, deixando o seu feedback. Você não é obrigado a gostar do que a gente está trazendo para você. Então, tudo é uma questão de como você vê, como você lida, a maturidade que você lida com as coisas, entendeu? Você tem dois caminhos, ou recuar ou avançar. E galera, é isso, é meter a cara, é se focar, é ter dedicação, é foco no que você quer, entendeu? Se você quer ter uma vida melhor, se você quer ter algum objetivo na tua vida, entendeu? Mente ocupada, mente trabalhando, é sempre uma mente sã, uma mente saudável, entendeu? Às vezes você tá ocioso e aí você acaba, não tem nada para fazer, uma tristeza, uma depressão. Vai fazer um esporte, vai fazer alguma coisa que te agrada, vai ler um livro, cria um canal, traz o conteúdo, entendeu? Tenta, se arrisca. A vida tá aí. Batalha. Passa muito rápido. Uma coisa que você trouxe logo no início e que eu queria trazer novamente, essa questão de martirizar não é somente no físico. Também tem a automartirização aqui. Exatamente, galera. Dentro da nossa mente.
Por quê? Muitas vezes a gente não consegue um objetivo ou tá numa situação, a gente começa a se autocondenar. E isso é um dos maiores erros. É o próprio julgamento, né? O auto-julgamento. E, claro, é importante que a gente tenha, sim, por exemplo, eu errei em alguma situação, eu tenho que analisar o que foi bom, o que foi ruim, tirar um ensinamento, mas não me condenar. Se ocorreu aquilo, eu tenho que tirar um fruto positivo. Se eu ficar me condenando, cara, vai atrair só coisa ruim. Daqui a pouco sua mente tá falando, você não conseguiu aquilo, você não é capaz, você é um fracassado. Então... Você não tem capacidade. O trabalho na nossa mente é fundamental. Por exemplo, a gente recebe críticas de todo tipo de gente, seja ou na internet ou fora, e é importante que a gente crie um escudo. Um escudo, realmente, digamos assim, um escudo imaginário. Por quê? Cara, as pessoas soltam palavras ruins o tempo todo. O tempo todo as pessoas soltam palavras ruins. E nem sempre, a maioria das vezes, elas não têm razão. A gente não é esponja para absorver essas palavras ruins. Claro que a gente tem que absorver o que é bom. O que é bom a gente absorve e retém. Mas o que é ruim, meu irmão, descarta, entendeu? Porque se você reter só o que te faz mal, meu irmão, o caminho é horrível. Então... E mais tem pra criticar do que pra ajudar, né, Tatu? Sim. Então... Mais tem pra botar o dedo na tua cara e falar que tu tá errado do que pra te incentivar e te dar uma crítica construtiva. E, Batalha, o que eu venho vendo, a vida hoje em dia é muito corrida. A vida, ela passa rápido, muitas situações, trabalho, família, um curso que você está fazendo, cobranças, tudo. E às vezes você não tem nem um momento para respirar. Então, tanto a ansiedade quanto a depressão, elas andam juntos, né? Eu tava ouvindo na rádio até uma frase que ficou muito na minha cabeça, que a ansiedade é o excesso de pensar no futuro e a depressão é o excesso de pensar no passado, em algo ruim. E muitas vezes a gente tá nessa questão, porque a gente fica pensando, o que será que eu vou fazer quando chegar a conta da minha fatura que veio muito mais alta? O que será que vai me ocorrer com a nota da escola? São pequenos exemplos, se a gente vai ser aprovado no serviço ou não, digamos assim. E acaba que um começa a levar o outro. A ansiedade começa a te levar ao sentimento do auto-julgamento, da autocrítica negativa, e digamos que a depressão começa a te levar à ansiedade. Você entra num loop infinito. Exato. E é importante a gente estar sempre atento a isso, cara. A gente, uma vez me falaram, porque, cara, eu já fui vulnerável, né? Eu nunca pensei num algo mais trágico, mas eu já passei muita situação apertada na minha vida. Acredito que o Batalha também, psicológica. Então, uma coisa que me falaram também é o seguinte, cara, você precisa de uma válvula de escape. O Batalha estava tocando bem no assunto de um esporte, de fazer algo que você goste. Muitas vezes, cara, a gente vai estar que nem um carro andando na chuva, com vidro fechado. Começa a embaçar tudo. Mas tu tem que dar um jeito, cara, de começar... Boa comparação. De começar a enxergar aquilo ali. Por quê? Sim. Se você ficar parado, nada vai andar. Então, realmente, começa da gente se motivar também, porque a gente pode ouvir um conselho, mas a gente que vai agir. A ação pertence a gente. Aprofundando um pouco mais, vamos fazer uma pequena definição do que é. O que é depressão? O que é ansiedade? A depressão
não é uma coisa que pode ser tratada como frescura, tá? Ah, eu tô deprimido. Não. Tem muita gente que conota de uma maneira muito, sabe, pejorativa. Ah, que bobeira. Ai, fulano tá deprimido. Não, não é. É uma doença, entendeu? É uma doença. Então, depressão não é frescura e nem simplesmente tristeza. É uma doença psiquiátrica que pode incluir tristeza persistente, perda de interesse, alterações de apetite e sono, cansaço extremo, sentimento de inutilidade, que foi o que a gente trouxe aqui ainda agora. Ah, eu me sinto inútil, tô ocioso, não consigo fazer nada, não consigo produzir nada. Então você acaba sentindo um sentimento de inutilidade e, em casos graves, pensamentos suicidas. A ansiedade pode se manifestar como preocupação excessiva, ataques de pânico, taquicardia, para quem não sabe o que é taquicardia, coração, insônia e evitamento. Ambas são tratáveis, tá, galera? Tanto a depressão quanto a ansiedade são doenças tratáveis, se você buscar ajuda, se você correr atrás, se você querer se ajudar. Galera, ninguém vai chegar para você, bater na sua porta e te oferecer um emprego. Ninguém vai chegar na sua porta e vai falar: você tá precisando de alguma coisa? 1%, eu acredito que ainda existe alguém que é capaz de fazer isso. Eu ainda não tive esse prazer. Eu sempre tive que correr com as minhas pernas sozinho, porque nada vem dos céus, né, Tatu? Exatamente. A gente correndo já não vem. Imagina se a gente ficasse sentado na cadeira esperando alguém tocar a campainha. E Batalha, parece que com a evolução das coisas se perdeu muito. A gente antigamente poderia se encontrar mais, mas eu tô percebendo que pelo ritmo, infelizmente, se encontra bem menos de alguém querendo te ajudar, querendo estar junto. Hoje o pessoal tá muito cada um por si. E vamos olhar pro próprio umbigo. E é uma questão muito complicada, que perde-se a união, perde-se o coletivo e fica a coisa muito unilateral. E quando se tá sozinho e você não consegue encontrar caminho, é onde que começa a entrar aqueles sentimentos ruins. Mas você, sozinho, você não pode ficar ali naquela situação de vou ficar aqui sem fazer nada, porque vai levar a algo ruim, entendeu? Você tem que se mexer, isso que eu quero. Inclusive foi o que você falou aí, que eu acabei de falar aqui, evitamento, que eu tinha colocado aqui, que é justamente você evitar contato, né? Quando você tá deprimido, você se isola. Eu não quero papo com ninguém, eu não quero sair, eu não quero ir pro aniversário do fulano, eu não tô afim de olhar pra ninguém. Galera, entendeu? Às vezes você não tá afim, você tá num momento de depressão, de ficar sozinho. É até bom, faz bem. Em determinados casos, faz bem você se isolar um pouquinho, colocar a tua cabeça no lugar, ler um livro, tomar um bom vinho, fazer algo que te agrade, entendeu? Mas nem sempre é bom. Às vezes é bom você ter um círculo social, ter amigos, expor a sua opinião, amigos, que também é muito raro, é muito difícil. É muita questão do equilíbrio, correto? Porque vai ter um momento que você vai querer ficar sozinho, que é necessário você estar sozinho, e vai ter momento que você não precisa estar sozinho, que realmente você precisa de uma companhia, né? Tatu, agora vamos falar um pouquinho da depressão como uma doença oculta. Muitos que sofrem não demonstram externamente o que sentem, que é o que a gente já vem falando aqui. Por isso chamamos de doença oculta. Pode parecer que tudo vai bem, tá tudo bem, tudo tranquilo, enquanto por dentro a pessoa está tendo um sofrimento intenso. Isso torna falar abertamente e chegar com amigos, familiares, ainda mais importante você trocar essa ideia de, se você tem uma família que te dá um apoio, seja uma tia, um avô, um primo, que você tenha liberdade de trocar essa ideia. Cara, às vezes você não se sente bem em trocar uma ideia com um colega ou um amigo, fale com um familiar, entendeu? Às vezes aquele familiar vai entender o que você está passando, né? Porque ele te conhece, ele acompanhou sua trajetória, sua vida,
toda, e ele vai buscar a ajuda num profissional que você não está sabendo como fazer essa ligação, entendeu? Esse teu familiar, essa tua tia, esse teu padrinho, tua madrinha, ele vai ser o intermediário da ajuda que você precisa. Então, o que a gente está querendo deixar aqui para vocês, que dependente do que você esteja passando, da dificuldade que você esteja passando, do sentimento que você esteja carregando dentro de si, busque ajuda. Divida com alguém esse sentimento. Não carregue sozinho esse fardo, não. A vida já é muito pesada pra gente ficar alimentando isso dentro de si e não compartilhar, entendeu? Não pôr pra fora, não se sentir aliviado de trocar uma ideia com alguém. E o canal que a gente humildemente traz aqui pra vocês é justamente pra isso. De novo, Tatu e eu não somos médicos, não somos formados em psicologia, mas somos pessoas como qualquer outra que está vindo aqui deixar uma palavra amiga, uma palavra de carinho, uma palavra de ajuda para quem está precisando. E o canal está sempre disponível para vocês, para que vocês nos procurem, bata papo com a gente, eu trago uma sugestão, uma crítica, tá, galera? Foi feito para vocês. Todos os nossos vídeos, de todos os conteúdos, a gente sempre deixa claro e sempre fala isso. E, Batalha, é legal porque, por mais que a gente não esteja passando uma situação, eu tô falando em terceira pessoa. O que ocorre é que é importante a gente se colocar no lugar do outro. Porque não existe mais isso não, Tatu. É difícil. E nosso papel aqui, claro que a gente tá fazendo uma realização de um sonho, mas também é a questão da gente querer se comunicar com vocês, se colocar no lugar de uma outra pessoa que está precisando disso. Então, por isso que a gente vem trazer esse conteúdo, se colocando no lugar de uma pessoa que realmente está precisando. E só da gente... Desculpa te interromper teu raciocínio. Pode falar. Só da gente, possivelmente e humildemente, imaginar que esse pequeno vídeo que a gente está produzindo dentro de casa, com um aparelho celular para vocês, pode estar ajudando alguém? Porra, cara. Isso é totalmente satisfatório, muito bom, cara. Isso é muito satisfatório, cara. Essa troca de ideia, esse bate-papo aberto, entendeu? Então, a partir do momento que você passa suas experiências, você passa o que você viveu, claro, você não deve sair falando tudo para todo mundo sobre sua vida, mas, por exemplo, algo que você superou e você tem como exemplo, você começa a passar a ser luz na vida de uma outra pessoa. Às vezes você é admirado. Você é admirado. Eu percebo muito isso, cara. Eu tenho 29 anos, sou considerado novo por muitas pessoas, e já chegaram pessoas mais velhas falando, pô, tu tem uma cabeça boa. Tem uma cabeça boa, tem uma mentalidade boa. Às vezes falam, pô, eu queria ser assim. Mas até chegar aqui foi também uma luta. Foi passar por ensinamentos, foi passar por pressão, dificuldades. E tudo que eu passei hoje em dia, eu tiro como algo positivo. Passei perrengue pra caramba, mas eu tento tirar algo positivo dali. E ainda passa, né, doutor? Sim, a gente ainda passa. E quando alguém vem falar comigo, conversar, eu me boto no lugar dessa pessoa e falo o que eu já passei e tento passar um melhor ensinamento, uma solução para aquela pessoa. Nem que seja uma palavra amiga. Uma palavra amiga. Uma palavra de conforto. Exato. Então, a partir do momento que você começa também a falar sobre o que você já passou, você começa a ser luz para outra pessoa. É aquilo que eu falei, que a gente falou lá no início. Às vezes a pessoa tá perdida. Vou fazer uma analogia aqui com vocês. Pô, tá tudo escuro. Imagina um ambiente tudo escuro, breu. Ninguém se vê. É a partir do momento que você começa a superar isso e começa a ser exemplo para passar para outro, aquele breu começa a sumir, porque você começa a ser luz. E aqueles que não estão enxergando começam a ver uma luz. Então,
Então, fazendo essa analogia, você começa a ser luz para outras pessoas, para a vida de outras pessoas. As pessoas vão querer ser como você, ou ter atitude iguais às suas. E seus passos. Exatamente. É quase um plantio isso. Você vai jogando a semente em corações que recebem aquilo e uma hora vai surgir uma árvore, uma planta, vai surgir algo ali daquele coração. Ficou bonito isso, hein? Que bom. Semente, corações. Mas é. Florescer. Mas é. Entendeu? Vai florescer algo bom. Algo de bom. Dentro de um benéfico. Coração. Sim. E, galera, colega, familiar, pessoa próxima a você que tá passando por isso e ela guarda pra si, acabei de falar pra vocês aqui, né? Uma doença oculta. Só que essa pessoa, por mais que ela guarde pra ela o que ela tá carregando, o que ela tá sentindo, ela dá indícios, ela dá sinais de alerta. E é isso que eu vou falar um pouquinho agora no tópico pra você. Por exemplo, Fala, aumento de peso. Sabia? Muitas pessoas começam... Descontam na comida, pô. Descontam na comida, outras descontam em bebidas, cigarros, diversas coisas. O Batalha vai estar citando aí. Então, realmente, é importantíssimo a gente estar observando. Às vezes, você vê ali uma pessoa que está acima do peso, zoa, tal. O que aquela pessoa tá passando, né? Claro que a gente também não vai ser radical. Às vezes, o cara realmente tá só acima do peso, entendeu? É tudo... E tá bom pra ele, o cara é feliz assim. É tudo uma questão de análise. Se você tem uma amizade e... Porque, por exemplo, eu com Batalha, se eu não zoar o outro aqui, é esportiva. A gente se zoa o tempo todo. A gente conhece um ao outro. Mas quando vai pra uma outra pessoa que não se sabe muito bem, é onde que a gente muitas vezes acha, acaba errando. Pô, tu vai zoar um cara que você errado, né? Não sabe nem o que tá se passando na vida dele. Então é um dos cuidados que a gente deve ter quanto a isso. Fala aí, Batalha. Não, eu ia falar um pouquinho dos sinais de alerta que às vezes a pessoa dá perto da gente e passa batido, mas que a gente pode começar a se atentar e olhar contra outros olhos, né? Que é o quê? A pessoa ficar o tempo inteiro falando: eu quero morrer, porra, eu não sou feliz, porra, tô cansado dessa vida, tô de saco cheio, eu quero morrer, tô de saco cheio. Ou então, porra, eu tô cansado, queria que um ônibus passasse em cima de mim. Esse tipo de frase negativa, entendeu? Isso já demonstra um pouquinho que a pessoa está carregando dentro de si, entendeu? Que de tantos recursos que você pode recorrer para superar aquele problema que você está carregando dentro de si, seja uma conta pendente que você não sabe como pagar, algum sentimento de angústia, enfim, diversos tipos que a gente já veio falando aqui no vídeo, você recorreu a falar uma coisa negativa como essa, algo que te machuque ou que te leve à morte. E às vezes a pessoa procura meios para isso. Quando eu digo meios, é o quê? De repente escrever carta, tem muita gente que escreve carta de despedida como se já estivesse premeditando o último dia dela, entendeu? Então assim, galera, é uma coisa muito séria, muito séria. Como dizer adeus, como se fosse a última vez que ela estivesse te vendo ou estando com você ali naquele meio. Desinteresse. A pessoa acaba adquirindo desinteresse por coisas que antes, para ela, era prazerosa, era gostosa. Ela gostava de praticar um esporte, ela gostava de ler um livro. E hoje em dia ela já não tem mais interesse. Mudanças drásticas de comportamento, entendeu? Era uma pessoa que se comunicava, uma pessoa falava bem, gostava de conversar, de falar. Agora mudou o comportamento, não é muito de falar, não te liga tanto com frequência, entendeu? Hoje em dia tudo é ligação, é telefone. E, não posso deixar de citar também, porque infelizmente esse mal vive no nosso mundo, que é o uso intensificado de drogas e álcool. O ser humano, a maioria do ser humano, ele vem recorrendo ao recurso da droga e do álcool justamente para sair da realidade que ele vive. Entendeu? E, gente, isso é
tapar o sol com a peneira, entendeu? Porque é a busca você... de um escape rápido daquilo. Só que Exato. é aquilo, cara. Quando a pessoa tiver no momento da vibe ali do que aquilo pode ocorrer, mas depois, cara, volta e ainda volta pior. Pois é. Você gasta dinheiro, você se faz mal, se prejudica, né? Você não percebe o mal que você está se fazendo, porque é tudo interno. Você está acabando com seus órgãos, fazendo mal para tua pele, para o teu sistema nervoso, enfim. E é uma coisa temporária, entendeu? Você está utilizando drogas, está utilizando álcool, e você acaba adquirindo vício nisso, porque é uma coisa que te traz um certo conforto momentâneo. Eu vou tomar um álcoolzinho aqui, tomar uma cerveja, tomar um negocinho aqui. Você se sente mais eufórico, se sente mais capaz. E aí toda vez que você tiver aquele gatilho, é o que a gente falou mais cedo aqui no vídeo, o looping infinito, né? Toda vez que você tiver aquele gatilho de tristeza, aquele gatilho de ansiedade, qual é o recurso que eu vou procurar pra mim? O álcool, a droga. Então, cara, sai fora disso, cara. Sai fora disso. Se fosse bom, não tinha nome de droga, entendeu? Se fosse bom, não virava um vício. Se fosse bom, não tinha pessoas que se encontram para falar as experiências uma com a outra e tentar fugir desse mal, entendeu? Então, galera, a gente tá vindo aqui na maior boa intenção, trocar uma ideia com vocês, expor um pouquinho da minha opinião, da opinião do Tatu, para que vocês conheçam a gente também, entendeu? Que a gente não é um robô que vem aqui só trazer games. Não, a gente é carne e osso. A gente vive, a gente passa por dificuldade, entendeu? O Tatu trabalha como CLT, eu trabalho como CLT, a gente acorda cedo, entendeu? Então a gente tem dificuldades, tem colegas de trabalho, tem chefe, tem esporro, tem obrigação, tem cobrança, tem tristeza, tem preocupações, tem contas, tem obrigações, entendeu? E tudo isso, se a gente não tiver esse bate-papo, não trocar uma ideia, não tiver algo que a gente possa fazer de maneira satisfatória, como que eu tô fazendo para vocês agora e o Tatu também. E isso aqui, vocês é a nossa válvula de escape, entendeu? Trocar essa ideia, expor o que a gente pensa, ouvir a sua opinião, ouvir o que você pensa, o que você tá sentindo. E como é que tá sendo o seu dia? Alguém já perguntou para você hoje como é que foi seu dia? Eu tô perguntando agora aqui, você que tá me assistindo, como é que foi teu dia? Os pequenos detalhes, né? Porra, cara, você teve um bom dia de trabalho hoje? Você teve um bom dia em casa hoje? Você foi direitinho pro colégio? Você jogou bola com seus amigos? Entendeu? O que você fez de legal hoje? Às vezes a vida tá... Troca essa ideia com a gente. Às vezes a vida tá tão corrida que as pessoas simplesmente esquecem desses pequenos detalhes, né? Do bom dia, como que você tá... E aí, passou bem esse fim de semana? E também os detalhes nas pequenas coisas que ocorrem ao seu redor. É você sair, sentir aquela energia da natureza quando você vai para um lugar assim. É você ver o dia clarear, que é uma das coisas mais bonitas que tem. É você começar a ver o pássaro voando, o beija-flor. É algo que eu faço. Às vezes eu tô mal, eu começo a observar as coisas boas que muitas vezes a gente... É bom de... Sim, às vezes a gente tá tão acelerado que a gente não observa essas coisas ao nosso redor. E, cara, isso me preenche, traz uma energia positiva pra mim. E quando a gente começa a passar por cima desses pequenos detalhes, a gente simplesmente começa só seguindo uma reta, só aquilo. Então, é importante também a gente começar a observar os pequenos detalhes da vida, o que realmente é precioso, o que é descartável, porque senão, cara, a gente vai... A vida passa assim, ó. Exato. É claro que a gente tem que, ainda mais a gente que como que eu vou falar? A gente tem que correr atrás, né? A gente
tem que trabalhar, e a gente entra naquela rotina, trabalho, casa, faculdade, escola, a gente entra naquele ciclo. Aonde que eu queria chegar é que tanto eu quanto Batalha, a gente tá se colocando nesse ponto, nesse lugar, porque a gente estava vendo que isso estava ocorrendo na nossa vida. Ainda, muitas vezes, ocorre, a gente pensa, cara, a gente não pode estar vivendo só nesse ciclo, a gente tem que fazer algo de diferente, porque senão aquilo ali vai tomar sua vida. Vou fazer uma analogia agora também, né? Sim. É como se você fosse um cavalo de corrida. Se tivesse com espólio e só corresse pra frente. Só corresse pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Irmão, se você não parar e olhar pro lado e ter uma válvula de escape, uma hora tu vai ficar cansado. Uma hora tu vai se cansar. Já ocorreu comigo, cara. Já ocorreu comigo, cara. De estar naquela rotina, seguindo, e uma hora deu ruim. Eu fiquei mal. Tanto psicológico quanto fisicamente, porque começa aqui, mas depois vai para o restante do corpo, cara. E 29 anos, né? Sim, entendeu? Por exemplo, eu ganhei muito peso. É um dos exemplos. Por quê? A gente começa a entrar naquela questão da rotina. É comida rápida. Que se dane, eu vou comer aquele hambúrguer mesmo, aquele McDonald's. É prático. É claro que, cara, a gente não vai deixar de comer algo gostoso, um hambúrguer, deixar de comer um McDonald's, mas sempre é porque também a gente começa a perder o valor da nossa vida. A gente não pode perder o valor da vida que tem. É a única coisa que tu vai levar realmente contigo pra sempre, é a tua vida. E quando se perde o valor, meu irmão, tu não tem mais nada. Isso, Tatu, a gente tá falando aqui o tempo inteiro e nos usando como exemplo. Você falou muito do que você já passou, do que eu passei, do ganho de peso. E quando a gente traz esse tema para famosos, né? Vou citar aqui alguns nomes de famosos, pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm uma qualidade de vida, né, financeira absurdamente maravilhosa. É porque muitas vezes muitos invejam. Batalha, porque muitas vezes parece que tem um véu, né, na questão dos famosos. Porque tem dinheiro, tá bem. Exato, tá bem. Aí tem a questão. Tá milionário, como é que tá com depressão, pô? Isso que o povo pensa. Tem a questão das imagens na internet, que muitas vezes a pessoa tá lá, toda pam, mas por trás não é bem isso que tá ocorrendo. Claro. Robin Williams, quem não conhece, um ator, já faleceu, excelente ator. De ver quase que todos os filmes que eu assisti com ele, o cara era fantástico, inteligentíssimo, sofria de depressão. História muito triste dele, cara. A história do Robin Williams é muito triste quanto a isso. Eu sei. É um baita de um ator. Fez filme, tem um filme que ele, agora eu não vou lembrar exatamente, deixa eu até pesquisar aqui, só pra tempo real aqui mesmo. Pat Adams, cara, esse filme é maravilhoso. Ele, assista, quem puder tá assistindo, assista. Ele tem uma história que é motivadora, existe acontecimentos que é um baque, mas continua após esse baque, continua em frente. É algo que te ensina pra vida. É um filme motivador. É um filme maravilhoso. Você vai tirar uma lição gigantesca pra tua vida ali. E, cara, Robin Williams que fez esse filme é um cara que, infelizmente, passou por isso tudo aí da questão da depressão. E hoje, a gente sabe o que ocorreu com ele. Você tem o Robin Williams, tem um vocalista, o Chester Bennington, do Linkin Park, não é isso? Isso, do Linkin Park. Ele já é um caso que, cara, um baita de um cantor, mas o Chester... Baita de uma banda. Sim, eu lembro, eu sei que às vezes o pessoal zoa o Linkin Park, mas Linkin Park é muito bom, cara. Aí eu batalho aqui, a gente é metaleiro, tá? A gente gosta de metal pesado. Mas eu reconheço e gosto muito do Linkin Park, eu não tenho essa questão, eu gosto de música boa. E o Linkin Park, ele sempre foi uma banda muito boa, até depois que eles
quiseram abordar uma vibe diferente, eles continuavam bom. Continua sendo bom. Sim. Os fãs às vezes criticam, muitas vezes isso mexia também com a cabeça do Chester, a questão da mudança da sonoridade da banda, que começou a ter algo mais leve, e isso chegava pro Chester, um cara que já vinha com um histórico no passado de depressão, como a depressão, nisso ele foi para as drogas, pro álcool, pro vício. Então é algo que ele já carregava há muito tempo. Tentou, lutou, batalhou, e muitas vezes ele não demonstrava. Ficou famoso um vídeo dele, foi o último vídeo registrado dele. Eu não sei se você chegou a ver, ô Batalha. O cara tava ali na imagem que tava sendo transmitido, o cara tava feliz, o cara tava rindo, E o que ele carregava dentro de si? O cara tava lá com os filhos, com os amigos, só que dentro de si não era aquilo que tava passando. É aquele ponto que você falou da depressão silenciosa. Pode falar. Mano, Kurt Cobain, do Nirvana. Você é brabo. Meu irmão. Cara jovem, bonito, com uma carreira fantástica. Um nome aí, porra, que só de você falar Kurt Cobain, porra, a maioria das pessoas sabem, sofria de depressão, cara. E outros muitos, porra. Irmão, você quer um que a gente citou agora no nosso último vídeo? O Felca, porra. Sim. Depressão e ansiedade. Ele já expôs a vida dele, já que ele sofreu bullying, que ele tinha trauma. Ele chegou a falar numa das reportagens. Pô, com o Felca eu tenho um pouquinho de propriedade pra falar, porque, pô, eu gosto muito de acompanhar a vida dele, o conteúdo dele. Ele chegou a sair 2 vezes só num ano de casa. Se eu não me engano, uma foi pra farmácia pra comprar medicamento, e a outra foi pra ir na portaria buscar a comida que ele pediu no iFood, cara. Mano, tem noção disso, cara? Tem noção disso? E hoje em dia o cara é querido pelo Brasil inteiro. Mano, eu acho isso muito maneiro. E hoje isso fantástico. Eu não Porque ele é a história viva de uma pessoa que meteu a cara, continuou em frente, e da dificuldade dele, ele fez ajuda pra ele e pra milhões de pessoas que estão na situação dele. E muita gente mudou de vida graças ao que ele expôs e ao que ele trouxe aí pra galera, entendeu? Isso é muito legal. Batalha, o que é legal é que ele passou por isso tudo. Eu tô sendo sincero com vocês, eu não acompanhava muito o Felca, não. Conhecia, mas não era um seguidor dele. Sempre acompanhei por longe, mas após ter abordado aquele vídeo da adultização, eu passei a conhecer um pouco mais do trabalho dele e tô vendo também a vibe que ele tá levando agora das entrevistas dele. Claro que às vezes ele entra com uma zoeira ou algo do tipo, mas ele traz muito conteúdo para as pessoas que estão passando por problemas mentais. E, cara, isso é fenomenal. Eu tava assistindo, eu tirei muita coisa boa dali sobre ele muitas vezes chama psicóloga, chama pessoas que tratam com essas questões mentais. Cara, é muito bom. Ele tirou aquilo que ele viveu, que ele passou, da ajuda que ele recebeu, agora ele tá fazendo um trabalho fenomenal, levando isso agora para outras pessoas. Eu sou uma das pessoas que foi atingido, Batalha também, e muito mais outras. 50 milhões foram atingidos. Sim. 50 milhões. E é gente pra dedéu. Eu acho que ele é um dos exemplos bons de superação. É que, infelizmente, os que a gente citou antes, como o Robbie Williams, o Kurt, Chester, infelizmente eles foram pro pior caminho. Por mais que fossem talentos muito grandes, mas eles foram pro pior caminho. O Felca tá seguindo uma boa direção. Pode falar, Bato. Não, eu não posso deixar de mencionar, veio aqui na minha cabeça agora, um cara que, nossa, eu chorei muito quando a gente perdeu ele, né? Uma pessoa fantástica, com um coração maravilhoso. Não, eu falo assim, parece que eu conheci o cara, quem dera. Porra, desceu na minha vida.
ter ido no show dele. Mas um cara que parecia ser assim, só amor, cara, só bondade, entendeu? E passou por muita crítica, passou por muito julgamento, passou por muita injustiça, entendeu? Teve o nome dele, a fama dele, a carreira dele utilizada em troca de dinheiro. Tudo isso aqui sempre envolve dinheiro. E o cara tinha milhões, bilhões e sofria depressão. Era uma pessoa triste. Foi uma pessoa que, cara, olha o absurdo, Tatu, o absurdo. É uma pessoa que ele não era satisfeito com o próprio corpo e chegou ao ponto de fazer tantas mudanças, né? Tanto é que eu vou citar e vocês vão saber de quem eu tô falando. Ele veio fazendo tantas mudanças que o cara acabou, né, mudando de cor. E isso veio a trazer pessoas que muita gente fala que foi por coisas que ele fez, esteticamente, cirurgias, e tem muita gente que fala que não, que ele sofria de vitiligo. E o que ele fez foi um tratamento para não retardar isso, mas sim para acelerar. Ele era uma pessoa de cor negra que fez um tratamento para acelerar o vitiligo e ficar com a cor branca. Nessa entendeu? questão, que é o Michael Jackson. Nessa questão, a mídia, ela favoreceu muito com esse discurso, né? Porque eles falavam que ele fez um procedimento pra ficar branco, pra trocar de cor. Porra, cara. A mídia é escrota demais. Né? Eu sinceramente, é o único caso que eu conheço. Eu também. Que a mídia falou que a pessoa mudou de cor. Cara, não tem sentido. O cara fez isso por causa do problema de saúde dele. Meu irmão, ele quando era um menino, né, nos Jackson 5, porra, ele era uma gracinha, cara, um rapaz bonitinho, entendeu? Porra, cabelinho black e tal, porra, um talento estrondoso desde que era pequenininho, quando ele cantava com os irmãos. Mas ele não era satisfeito. Exatamente. Levando em conta também, galera, já que eu estou citando ele, eu tenho que levar em conta que ele sofria porra, me fugiu o termo agora, Tatu. Uma cobrança dos pais. Por conta do pai. Exato, isso que eu ia tocar. Começou lá atrás. Cobrava. Essa situação do Michael começou lá atrás com o pai dele. Olha o tanto de tempo que ele passou. Ele morreu, acho que com o resto da vida. 50 e poucos anos. Deixa eu ver aqui, Michael Jackson. E mesmo assim, porra, eu espero que eu não esteja falando besteira pra você e pro canal. Mas mesmo ele tendo uma certa mágoa em relação ao pai, porque ele era uma criança e o pai era um carrasco que vivia cobrando ele e tal. E não vivia cobrando assim como um pai, vivia cobrando mesmo no rigor, sabe? Como se, não, você tem que trabalhar, tem que trazer dinheiro e tal. Se eu não me engano, eu espero que eu não esteja falando besteira pra vocês. Depois que o Michael já era adulto e tava bilionário, ele presenteou o pai com um iate, mano. Ele comprou um iate e deu de presente pro pai. Cara, eu acho surpreendente que não só aquela questão, claro, óbvio, mas é algo que ele levou lá da infância dele até os últimos dias da vida dele. Eu vi que ele faleceu com 50 anos, eu tava um pouco em dúvida. Então, ele trouxe aquilo lá desde pequeno pro resto da vida dele, cara. Como ele foi moldando isso dentro de si, né? É a pergunta que a gente faz. Sim, cara. E esses procedimentos, eu tenho certeza, cara, que essa questão do procedimentos estéticos que ele fez era algo que envolvia o psicológico dele, alguma coisa que ele passou, que ele não estava satisfeito com a sua Exato, com a sua aparência. Isso também toca num ponto da questão da idade, porque também tem gente que começa a entrar numa depressão quanto na ansiedade, porque a idade está chegando e não fica satisfeito com a evolução do corpo, porque há uma evolução. E muitas vezes a pessoa ela começa a fazer, eu acredito também que seja um ponto de um tipo de depressão, dela não estar satisfeita com o que está ocorrendo com a idade dela, porque eu não estar satisfeito
que eu tô gordo é uma coisa, mas não tá satisfeito que eu tô ficando velho, isso eu não tenho muito como mudar. Isso é a lei da vida, É a porra. lei da vida. É a lei da vida. É claro que, pô, não acho errado fazer procedimento estético, mas a partir do momento que começa algo exagerado, pode ter algo errado ali também. É importante ser observado. Torna um vício. Sim. Se torna um escape. Um vício, um escape, uma sensação de prazer, porque muitas vezes a gente vê que a pessoa faz a cirurgia plástica e fica até pior. E no caso do Michael, entre outros que a gente já citou, como Kurt Cobain, Robin Williams, o Chester, são pessoas bem-sucedidas, galera. Dinheiro, famosas, que tinha tipo assim, o cara podia ter o melhor carro, o cara podia comer no melhor restaurante, o cara podia ter a melhor casa, o cara podia ter o melhor que o dinheiro pode comprar. Do que vale isso tudo? tudo? Era uma pessoa triste. Era uma pessoa triste. Do que vale tudo, entendeu? Isso tudo se ele não tem uma paz interna? Eu acho que a questão que a gente tem que se perguntar é: quanto vale o dinheiro? Será que o dinheiro... O dinheiro é muito bom, galera. O dinheiro é muito bom. A gente nos proporciona diversas coisas, nos proporciona sonhar, nos proporciona mudar de vida, mas não é tudo não, galera. Não é tudo não. Você ter a sua mente sã, a tua saúde, o teu bem-estar, cara, o dinheiro que compra isso. Eu vou citar um youtuber que eu acompanho muito o canal dele, que é o Nômade Raiz, se eu não me engano, o canal dele. Ele foi num lugar chamado, se eu não me engano, de Ilha Verde. Depois eu vou colocar aí pra vocês, a gente vai estar colocando na tela exatamente o local, mas é um local que não é um local rico. É uma ilha paradisíaca, mas não é muito rico. Turistas vão pra lá, é um ponto turístico muito grande, mas para os cidadãos locais não se tem muito dinheiro ali para eles, não é algo de se... Não é algo de ostentar. Só que ele cedeu a entrevista para um rapaz, né? Ele entrevistou um rapaz perguntando, e o cara falou: olha, cara, aquilo ali foi impactante na minha vida. O rapaz falou: olha, a gente não tem muita coisa aqui, mas a gente é feliz. Você tem noção disso? É muito legal, né, mano? O cara não tem o dinheiro que muitas vezes esses artistas tinham, mas ele fala: pô, eu sou feliz, entendeu? Dinheiro não é tudo. É o que a gente falou, dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. A paz de um ser humano, nada disso se compra. A paz, a felicidade, nada disso é comprado. Claro que o dinheiro é uma forma de você, muitas vezes, poder estar chegando ali. O dinheiro não é ruim, pelo contrário. Através do dinheiro você pode cuidar da sua saúde, você pode atingir um objetivo, você pode adquirir algo que vai te fazer bem também, como ao contrário. Então, mesmo assim, o cara falou: olha, a gente não tem muito, a gente tem o suficiente, mas a gente é feliz. Cara, aquilo ali entrou como um impacto na minha mente, no meu coração, muito grande. Caraca, cara. Às vezes a gente tá pensando: eu preciso daquilo, eu preciso disso, olha, tem que correr atrás disso. O cara falou: não tenho nem, mas eu sou feliz. Tem noção disso, Batalha? Tem que ter, nos dias de hoje tem que ter. Caramba. O que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte: siga um exemplo desse rapaz. Busquem, correm atrás das suas coisas, mas vejam as pequenas coisas da vida, os pequenos detalhes. Traga isso pra você. Exerça com o outro, porque você começa a ver, a ser luz pra si e pra outros. Então, seja exemplo. Seja exemplo. Essa mensagem que eu deixo para o povo que tá assistindo aí a gente. A mensagem que eu deixo para vocês, galera, é: se dinheiro não traz felicidade, dê-me o seu e seja feliz. Brincadeira. Só pra descontrair um pouco, não, tá, certíssimo. Mas se quiser fazer um pix, toma aí. Gente, todo o meu carinho, minha gratidão. Se você esteve com a gente aqui até agora nos assistindo, o meu muito obrigado em meu nome. Em nome de Tatu, em nome do canal da Download Brasil. Se você puder, compartilhe esse vídeo,
para ajudar a espalhar a informação, tá? Sem expor ninguém, não expor ninguém que esteja precisando de ajuda. Vai lá, pô, cara, eu sigo o canal de 2 rapazes que trocam uma ideia. Pô, dá uma olhadinha, vale a pena trocar uma ideia lá, eles são gente boa. Então, se possível, curta o nosso vídeo, salva o nosso vídeo para sempre que precisar estar aqui com a gente, trocar uma ideia. Se quiser, deixe sua mensagem, deixe seu comentário. A gente vai ter o maior prazer em responder na hora. Chegou seu comentário, a gente responde na hora. Se você estiver precisando de qualquer coisa que a gente possa ser útil, nem que seja trocar uma ideia, conversar, pode procurar a mim, pode procurar a Tatu. Tem tanto o nosso canal do YouTube quanto nossas redes sociais, tá, galera? TikTok e o Instagram. E é isso. Nossas considerações finais são essas. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu prestígio em estar aqui conosco, nos assistindo, nos dando esse voto de confiança. Desculpa qualquer falha, desculpa qualquer coisa falada de maneira errônea, entendeu? Tatu e eu somos 2 amigos, 2 irmãos, 2 sócios de trabalho que tá sempre aqui procurando uma novidade, um conteúdo diferente para trazer para vocês. A maior satisfação que a gente faz isso. Valeu, galera. Beijão no coração de vocês aí. Esperamos de coração que todos vocês estejam e fiquem bem, tá? Forte abraço. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Abraço.